Acaba, Daronco desgraçado! Já deu, já deu! Não! Hugo! Falta no Hugo, rombado! Acaba, Daronco, acaba! Acabou! Tem que respeitar, porra! É Corinthians! Cadê aquele cruzeirense arrombado que ficou falando que não ia dar nem pro cheiro? Cadê? Emerson Sheik, todo mundo aí, ó. Todo mundo para vir para poder jogar com nós aqui, que eu quero que vocês venham com o reforço máximo para vocês ganhar, porque o Campeonato Brasileiro só foi o treino. Cadê no Donos da Bola? Eu vi hoje. Ah, moleque, vai Corinthians! Uhul! Parabéns, senhores. Parabéns. Finalmente vocês mostraram o que esse elenco é capaz de jogar. Corinthians dominou completamente Cruzeiro no Mineirão. Dominar não quer dizer amassar com ações ofensivas, né? A gente usa muito esse termo que um time foi dominante quando pressionou o tempo inteiro, amassou, fez vários gols ou criou várias oportunidades de gol. Cara, mas o Corinthians, dentro do que ele se propôs a fazer, o Cruzeiro não jogou, entendeu? O Hugo praticamente fez poucas intervenções. E o Corinthians sai na frente na semifinal da Copa do Brasil. Cacete, que vontade de gritar, mas já tá tarde, tem que falar um pouco baixo aqui. Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Vamos! Tem que respeitar, porra! Aqui é Corinthians, caralho! Essa camisa pesa muito! Tem que respeitar! Pra quem achava que o Coringão ia ser amassado, chupa! Ai, como é bom ser corintiano, velho. A gente sofre, mas quando o Corinthians proporciona umas coisas iguais a essa, puta que pariu, que... Ai, que alegria, mano. Bom, vamos tentar nos recompor aqui pra falar um pouco sobre o jogo de hoje. Coringão... Ai, Jesus amado, vamos lá. Coringão 1, Cruzeiro 0, no Mineirão, primeira partida da mata-mata da Copa do Brasil. Coringão fez uma partidaça, digno de... Eu lembrei muito de times argentinos quando jogam contra brasileiros na Copa Libertadores. Quando eu tava procurando alguma coisa pra exemplificar o que o Corinthians fez no jogo, foi a primeira situação que me veio na cabeça. Corinthians tendo consciência que o Cruzeiro tinha um time muito forte, picotou o jogo, não deixou o Cruzeiro jogar. Molecada jogou igual gente grande. Breno Bidon, simulando várias faltas, deixando os jogadores do Cruzeiro enervados. O André, quando entrou também ali, fazendo o zagueiro do Cruzeiro tomar cartão amarelo. Cara, jogaram que nem homens. Isso faz a gente ficar muito feliz com o jogo de hoje, porque é o jogo que a gente tá esperando faz mais de um mês já. Todas as atenções estavam voltadas para esse jogo justamente porque a gente falava assim, eu cheguei a falar isso em vários vídeos, eu falei assim, cara, esses caras devem estar preparando alguma coisa muito boa para entregar na Copa do Brasil. Porque se eles forem jogar o futebol que eles estão jogando no Brasileiro, a gente tá ferrado. Mas eles provaram que o foco deles estava na Copa do Brasil. E isso deixa a gente, como que eu vou dizer, como eu falei, né, alegre pelo jogo de hoje, mas puto porque sabe que esse elenco poderia ter entregado muito mais no Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui para não misturar os sons, que eu tô com o jogo ligado aqui. O jogo de hoje foi a prova que esse time podia entregar muito mais no Campeonato Brasileiro. Cara, você viu a diferença de quando o elenco joga comprometido? Meu Deus do céu, cara, que diferença. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre o jogo. Coringão foi a campo com Hugo no gol, Mateuzinho na lateral. Surpresa pra mim, na hora eu fiquei puto, porque eu falei assim, mano, o Dorival já vai cagar o time, cara, pra que vai tirar o Choca? André Ramalho, a lembrança que a gente tinha das últimas atuações dele, tinham sido bem questionáveis. André Ramalho, eu acho que ele optou pela experiência, né, numa partida de mata-mata, enfim. Eu não sou muito a favor disso, pra mim tinha que ficar quem tava jogando melhor, mas quem sou eu pra falar alguma coisa? O Dorival optou por André Ramalho e ele fez uma boa partida. Gustavo Henrique e Matheus Bidu na lateral esquerda. Começou com o meio de campo ali que eu achei que ia ficar exposto, porque pra mim o Carrilho
é muito mais armador, né? Então ele não ia ter essa característica de marcação. De fato, teve algumas jogadas ali que eu fiquei preocupado, porque eu acho que ele não tem tanto esse cacuete de marcador. Tinha jogada que o jogador do Cruzeiro gingava pra cima dele ali e cortava ele fácil, né? Mas começou ali com um Carrilho no meio de campo, juntamente do José Martinez. E agora me deu um pequeno branco aqui. O outro foi o. Calma que eu vou lembrar. Eu não vou cortar o vídeo. Eu vou lembrar sem cortar o vídeo. Maicon. Ah, não cortei. Eu deixei pra vocês verem o tempo que eu demorei pra lembrar mesmo. E o Breno Bidon um pouquinho mais à frente ali, fazendo as vezes do Garro como armador. O Breno Bidon, o Dorival tem colocado ele nessa função. Insistiram muito tempo com o Bidon como volante. E pra mim o Bidon joga melhor nessa função. E na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Bom, galera, cara, o que dizer, mano? Ai, Corinthians, como você é maravilhoso. Corinthians, como eu te amo. Como... Ai, meu Deus, por noites assim que vale a pena todas as outras noites de sofrimento. Nossa, cara, que não é aquele jogo fantástico de tipo assim, tecnicamente, nossa, o Corinthians amassou. Não, é um jogo fantástico de entrega. Você vê que os jogadores estavam realmente comprometidos em fazer o time ganhar, em marcar, em se doar, né? Por que não pode fazer mais vezes assim? Daí, isso a gente fica feliz com o jogo de hoje, mas por isso que muita gente fala, o elenco vagabundo fica escolhendo o jogo pra jogar, né? Putz, grilos. O Coringão começou, os 5 minutos iniciais, meu, foi surreal. Não tava nem. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Que tipo de Corinthians é esse? O Corinthians começou amassando. Começou amassando os 5 minutos iniciais, já teve chance de gol pro Corinthians. Então o Cruzeiro demorou um pouco pra se encontrar ali. Eu não sei se foi o Cruzeiro que tava perdido, ou se ele não esperava que o Corinthians ia fazer isso. Eu sei que o Corinthians começou muito bem no jogo. Com 6 minutos ali, o Cássio já teve que se virar pra fazer uma defesa. Ô, Cassião, que saudade, né? Eu sei que tem gente que ficou puta com a saída dele do Corinthians, mas pra mim é ídolo, não tem jeito. Se você não acha ele ídolo mais, deixa pra mim nos comentários aí, mas pra mim ele é ídolo. Mas o Cássio já teve que se virar pra fazer uma defesa ali logo com 6 minutos, e no rebote o Memphis pegou, mas acabou chutando pra fora. Com 9 minutos, o Bidu saiu jogando errado pelo meio, e inclusive o Bidu fez uma partida ali morna, não vou nem falar que ele jogou mal nem jogou bem, mas ele tava pecando nisso, ele tava tentando eu lembro de umas 2 ou 3 jogadas que ele tentou sair jogando errado pelo meio e perdeu a bola. E aí o jogador do Cruzeiro pegou, veio no ataque, o André Ramalho caiu igual bosta no chão, mas pra nossa sorte não deu nada, eles acabaram chutando pra fora. Com 13 minutos, o Memphis Depay deu um belo chute. Dessa vez foi a vez da zaga dele sair jogando. O Martinez se antecipou, tocou pro Memphis, né? Ele puxou pra direita dele, chutou a bola, passou pertinho do ângulo. O Memphis, principalmente no primeiro tempo, ele fez uma boa partida. No segundo, acho que porque o Corinthians se propôs mais a marcar, acabou que ele não se destacou tanto assim. Mas no primeiro tempo, acho que ele compreendeu bem a proposta de jogo ali e fez um bom jogo pelo Corinthians. E com 21 minutos, bela virada de Breno Bidon para Carrilho, que cruzou e Roberto devolveu pro meio de cabeça. E Memphis Depay marcou. Fala dele agora. Pra quem não acompanha os vídeos do canal, eu tô sendo irônico, tá? Porque eu já xinguei o Memphis pra cacete aqui. É o famoso nunca critiquei que eu tô fazendo aqui agora. Porque eu já tava puto com o Memphis vários jogos, já xingando ele pra cacete, questionando a entrega dele pelo Corinthians, né? Mas Memphis, é isso que a gente quer. Faz gol hoje, faz gol domingo que vem, faz gol na primeira final, faz gol na segunda final. A gente fica tudo em paz, beleza? Mas na próxima temporada, entrega igual você entregou no final do ano passado, não que você entregou essa temporada aqui, beleza? Cara, com 38 minutos, eu tava pensando assim, falei, mano, o jogo tá amarrado do jeito que a gente precisa. Foi onde eu falei que o Corinthians tava com a catimba de time argentino. E eu percebi que a sorte tava sorrindo pro nosso lado, porque aconteceu uma jogada que geralmente, via de regra, ia acontecer o contrário. O jogador do Corinthians que ia se ferrar, né? Que o Yuri Alberto subiu na dividida com o jogador do Cruzeiro e ele foi deslocado e a hora que ele caiu tudo torto. Eu já falei, pronto, já vai se machucar o Yuri, ele já era dúvida pro jogo de hoje, tava com dor no pubis, né? Mas aí ele caiu em cima da perna do jogador do Cruzeiro e foi o jogador do Cruzeiro que se machucou. E em outros tempos, pode ter certeza que isso aí era o Yuri que ia se ferrar todo e ia sair. Já foi um sinal, falei, hoje a sorte tá ao lado do Coringão. 45 minutos, o Memphis tomou um cartão que pra mim foi bobo, né? Uma entradinha besta ali no Matheus Pereira, desnecessário, mas foi o único ponto negativo dele no primeiro tempo. O Memphis fez um bom primeiro tempo. E aí, cara, como já era de se esperar, meu, Cruzeiro jogando em casa, né? Ele não ia querer ir
com a derrota para São Paulo, né? Então o Cruzeiro começou a jogar bola e o começo do primeiro tempo do Cruzeiro foi muito, né? Foi muito em cima do Corinthians, né? Mas com 6 minutos ali, o Yuri Alberto já teve uma chance de cabeça, o cruzamento acabou cabeceando para fora. E aí, mais ou menos por volta acho que dos 13 aos 17 minutos, eu não lembro, ou talvez dos 14 até os 16, não vou lembrar, mas o Cruzeiro pressionou pra caramba, teve um cruzamento que a bola desviou no Bidu, o Hugo foi e cortou, depois logo na sequência teve um chute que passou no canto esquerdo do Hugo, o Cruzeiro tava fazendo de tudo para não sair com essa derrota de BH. Com 19 minutos saiu o Carrilho e o Yuri e entrou o André e o Vitinho. Aí com 20 e poucos minutos, o Cruzeiro teve uma bola cruzada perigosa na área e depois ficou um bom tempo, acho que até uns 27, 28 minutos mais ou menos, eu percebi que o Cruzeiro não estava conseguindo atacar, mas eu percebi uma coisa, que o Cruzeiro estava ficando muito incomodado com essa questão de como o Corinthians estava jogando, como o Corinthians estava se dedicando e anulando todas as jogadas dele. Porque o Cruzeiro começou a errar muito passe, sabe aquelas invertidas de bola que o cara vai virar pro outro lateral e cruza e joga pra fora, o goleiro bate o tiro de meta muito forte, a bola já sai pra tiro de meta pro outro goleiro. O Cruzeiro começou a errar muito o lance besta, assim. Eu percebi que eles já estavam ficando nervosos, né? Fora as faltas, o jeito que eles estavam chegando, mas muito passe errado também. Aí, nesses mesmos 27 minutos que eu falei que eu percebi isso, o Dorival mexeu, né? Saiu o Martinez e o Memphis Depay, entrou o Charles e o Garro. O Garro para tentar fazer essa contenção de bola na frente ali, e ele conseguiu bem, sofreu bastante faltas, né? Se prendeu bem a bola quando conseguiu que essa bola chegasse para ele. E o Vitinho, pra variar, entrou muito bem no jogo, né, galera? Porque com 30 minutos ele fez uma jogada pela esquerda e cruzou. O André, tá certo que era uma bola meio difícil ali, mas o André não conseguiu o domínio, era quase na marca do pênalti, um pouquinho pra frente da marca do pênalti até. E depois o próprio Vitinho fez uma jogada que ele já deu com o pé contrário, né? Que ele tava atacando pela ponta esquerda, ele com o próprio pé direito ele já deu um toquinho ali, que já deu uma caneta no jogador do Cruzeiro e chutou cruzado, a bola passou do lado do gol do Cássio ali, o Vitinho mais uma vez mostrando que infelizmente quando ele chegou, ele ficou um tempo parado por lesão, não conseguiu demonstrar todo o futebol dele, mas que pode ser uma peça muito útil aí pro Corinthians nesse ano que vai vir aí, né? E nessas partidas da final da Copa do Brasil, né? Por que não? Cara, daqui em diante, eu não tenho mais muita coisa pra falar sobre o jogo. Eu só sei que eu só escutava dos 40 minutos em diante. Eu sou maloqueiro, corintiano e sofredor. O Mineirão é nosso. O Mineirão é nosso. Calama a torcida dos caras. Os caras foram confiantes pra cacete que iam amassar o Corinthians. Tem que respeitar o Corinthians, porra. Ah, meu Deus do céu, que noite maravilhosa. Eu vou demorar pra pegar no sono hoje, hein, gente? Puta merda. Bom, galera, assim, agora tentando deixar um pouco o clubismo de lado, foi um resultado surpreendente. Eu tava torcendo pro Corinthians sair ou com empate ou derrotado por pouco, perder de 1-0, que eu sabia que em Itaquera a gente conseguia reverter, né? Eu postei uma enquete na aba comunidade hoje, a galera votou em peso que o Corinthians ia ganhar, obviamente com, né, corintianismo. Aqui eu tô tentando falar o pensamento racional, não o que eu queria como torcedor, né? Como torcedor, aquela certeza que a gente ia conseguir, nem que tomasse um amasso o jogo inteiro e conseguisse uma bola parada e fizesse um gol de escanteio. Na cabeça do torcedor é sempre assim, né? Mas falando pelo racional, né, o resultado 1 milhão de vezes melhor do que eu esperava que ia ser. E o Coringão vai com essa vantagem, mas assim, galera, pé no chão, nada de fazer como o torcedor que eu mostrei lá no começo do vídeo fez, falar que já tá ganho. Se o Corinthians jogar com a mesma pegada, com a mesma entrega, a gente tem tudo para sair de Itaquera classificado para mais uma final de Copa do Brasil. Cara, como o Corinthians tem chegado nessas finais de Copa do Brasil, finais e semifinais, né? Nos últimos 4 anos praticamente aí, né? Puta merda, que esse ano a zica saia e a gente consiga trazer o tetracampeonato aí para São Paulo, beleza? Bom, galera, essa foi minha visão sobre o jogo. Deixa seu comentário aí pra mim, o que você achou do jogo, eu vou ficar feliz de ouvir, de ler, aliás, o seu comentário, né? Lembrando, se você chegou nesse vídeo aqui, o canal não é só esse tipo de vídeo, tá? Eu trago um monte de conteúdo sobre o Corinthians, beleza? Vou deixar algum linkado aqui, tô tentando falar baixo, conter as emoções, que já é quase meia-noite, mas
Convido você a se inscrever e a seguir tanto os próximos vídeos que eu fizer assim de pós-jogos, né? E os próximos vídeos que eu fizer dos outros assuntos que eu trago sobre o Corinthians também. Beleza? Vai, Corinthians, tamo junto, se Deus quiser, domingão pra confirmar essa vaga na final aí. Tamo junto, vai, Corinthians, e até o próximo vídeo. Ai, caralho, que alegria. Porra!